Tiago capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 18, nós veremos qual é a diferença da provação para a tentação. Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com paciência a provação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tiago ele mostra que o homem que enfrenta, ou a mulher que enfrenta, as provações com coragem, com alegria, é uma pessoa bem-aventurada, é uma pessoa feliz e muito bem-sucedida diante das provações, diante dos testes, diante do sofrimento. E ele diz que essa pessoa, quando for provada, ela receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aqui Tiago mostra e ele compara a vida cristã a uma escola que a gente recebe várias provas e, sendo aprovado, nós recebemos a coroa da vida, a vida como coroa, quer dizer, a vida eterna nós receberemos como coroa, como recompensa. Então Tiago ele mostra que a vida cristã ela é marcada por muitas provas. Nós estamos na escola da fé, e na escola da fé nós somos provados praticamente todos os dias, praticamente em todos os momentos. Só que algo interessante é que quando Deus ele aplica uma prova na nossa vida, e quando nós não passamos nessa prova, ele não nos reprova. Ele fala assim, vamos de novo, vamos tentar novamente. E ele aplica a mesma prova novamente, até você conseguir passar por essa prova, até você conseguir ser aprovado. Então, em vez dele te reprovar na provação, o que ele faz? Ele permite você fazer a prova novamente, até o momento de você ser aprovado. Ele diz, vamos de novo. É por isso que, se você observar na sua vida, muitas vezes você passa pela mesma provação. E por quê? Porque enquanto você não for aprovado, enquanto você não for aprovado, o Senhor ele não pode te dar outra prova. O Senhor não pode te dar outro teste. Porque essa aprovação, esse teste que Ele está aplicando na sua vida, é que vai levar você ao amadurecimento, que vai levar você ao crescimento espiritual, que vai levar você a experimentar o Senhor na sua vida, a ver Deus na sua vida. Então, que essas provações, elas também, no final delas, de uma vida com Deus, elas vão trazer a recompensa. E qual é a recompensa? É a coroa da vida, é a vida eterna como coroa, como recompensa das provações aqui nesse mundo. E Tiago ele vai dizer aqui no versículo 13, ninguém sendo tentado diga que de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. A palavra tentação ela traz a ideia de convidar a pecar ou seduzir ao erro. Então nós devemos lembrar que a tentação vem do tentador, que é Satanás. Porém, a provação ela vem de Deus. Então, quando somos tentados a pecar e pecamos, não podemos culpar a Deus, porque Ele é santo e não pode ser tentado e não tenta a ninguém. Versículo 14. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago ele mostra que a tentação é um ato, mas que a tentação não é um ato, mas sim um processo. Ele diz que primeiro nós somos tentados a cobiçar, a desejar, mas o que é cobiça? A cobiça é quando tentamos satisfazer um desejo nosso fora da vontade de Deus. Então o que é cobiça? A cobiça é quando tentamos satisfazer um desejo nosso fora da vontade de Deus. Ele diz, em segundo lugar, que somos atraídos e enganados pela tentação.
Tiago ele usa duas figuras. A primeira de um caçador que monta uma armadilha para poder enganar o animal ao qual ele está caçando. Porque esse animal, ele vai ser atraído através da isca. Mas por trás dessa isca tem uma armadilha esperando. E a segunda figura que Tiago ele ilustra é de um pescador que usa uma isca por trás de um anzol, ao qual nós somos atraídos e seduzidos pelo desejo do nosso coração. Então o peixe, ele é atraído pela isca, só que por trás daquela isca existe um anzol que vai prender ele. Então quando nós somos tentados, nós somos seduzidos por aquele desejo que está dentro do nosso coração. E muitas vezes é um desejo pecaminoso, é um desejo que para nós satisfazermos ele, nós sabemos que vamos desagradar a Deus e que nós vamos, para realizar esse desejo que está dentro do nosso coração, nós vamos ir contra a palavra de Deus, em desobediência e rebeldia a Deus. Então nós devemos tomar cuidado, que a tentação ela não é um ato, mas sim um processo. Ele começa pela cobiça, pelo desejo de satisfazer um desejo fora da vontade de Deus. Depois nós somos enganados, somos engodados, atraídos pela isca. E depois ele vai dizer aqui no versículo 15: depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Em terceiro lugar, Tiago diz que depois de termos sido tentados pela cobiça, atraídos e seduzidos pelo pecado, ele dá a luz. Agora Tiago usa a figura do nascimento de um bebê, e ele mostra que primeiro esse bebê é gerado no coração, e depois ele nasce, e o nome desse filho é pecado. Se nós pecamos o pecado, nós devemos reconhecer que esse pecado que nós praticamos, ele já estava dentro do nosso coração, ele foi gerado dentro do nosso coração. Mas nós também devemos lembrar que o salário do pecado é a morte. Então, antes de uma pessoa ela cometer um homicídio, antes de uma pessoa cometer um adultério, antes de uma pessoa agredir uma pessoa, antes de algo acontecer externamente, já estava acontecendo interiormente. É por isso que Jesus ele vai dizer que do nosso coração vêm os maus caminhos. Então o pecado, primeiro, ele é gerado no nosso coração. É por isso que nós devemos fazer a oração de Davi: Senhor, sonda-me e prova o meu coração. Porque dentro do nosso coração existem maus caminhos. Nós verdadeiramente não conhecemos o nosso coração. Somente o Senhor conhece verdadeiramente o nosso coração. É por isso que nós nos impressionamos muitas vezes quando nós olhamos a vida das pessoas e nós dizemos assim: nossa, eu nunca imaginaria que fulano poderia fazer isso. Eu nunca imaginaria que fulano poderia falar isso. Eu nunca imaginaria que tal pessoa poderia praticar isso. E por que a gente se surpreende com essas ações, com esses acontecimentos? É porque a gente não conhece o interior das pessoas. Assim também como nós não conhecemos o nosso interior, porque o nosso coração ele é enganoso. Então, nós devemos tomar cuidado, porque dentro do nosso coração o pecado pode estar sendo gerado. E se nós não vigiarmos, vai chegar uma hora que ele será consumado. Versículo 16. Não erreis, meus amados irmãos. Tiago diz que não devemos nos enganar, porque a aprovação ela vem de Deus, mas a tentação ela vem da cobiça do nosso coração. Versículo 17.
toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Tiago ele diz que de Deus só vem o que é bom. Ele é o Pai das luzes. Isso pode ser uma expressão: sol, lua, estrelas. E Deus não é como o sol, ou a lua, ou as estrelas, que produzem sombras e variações. Mas Deus ele é imutável e o propósito dele é nos fazer bem. Versículo 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Deus ele nos gerou e nos deu um novo nascimento pela sua palavra, para sermos a melhor amostra da sua criação.